Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo essa mulher incrível que eu conheci num evento de moda. Ela é chiquérrima, ela veste todos os corpos femininos e o nome dela é Sueli Tonarque e ela vai explicar para a gente a questão do etarismo. Sueli, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada, Carla, pelo convite. Muito obrigada, Medland, tá A correto? Media Land, e isso, a Muito produtora. obrigada em estar aqui, podendo falar um pouco e dar voz eu que sou uma velha e as minhas atividades, o meu ativismo com as velhas. Eu sou a primeira, eu tenho 73 anos. Então, eu vou contar rapidamente... Mas deixa eu só te corrigir, você não tem nada de velha. Você tem uma das almas mais jovens que eu conheço. Obrigada, Carla. Mas me conta como é que isso tudo assim, começou. Eu vou falar do meu etarismo, significa preconceito. Contra quem? Velhos. Idadismo é igual, também preconceito. Então, o primeiro preconceito que eu tive, eu tinha 38 anos e eu era professora e eu queria trabalhar com vestido, porque eu tenho uma história com os vestidos aos 5 anos. Essa história está esgotada, está nesse livro, nesse primeiro livro que foi lançado em 2019. E daí, a pessoa que ia me contratar viu naquele tempo entregava o currículo. Isso. Ah, não, ela é velha, ela tem 38 anos. Eu tinha 38 anos. Aí a minha amiga falou, não, ela é educadora e ela vai dar conta. Então, eu larguei a educação, que eu também gosto, e fui para trabalhar numa loja que eu adorava, no Shopping Morumbi. E lá eu permaneci 15 anos. Quer dizer, se a gente for fazer a conta, eu tinha 38, já tive um não, mas aí ele me viu, e um ano eu fui aprovadíssima e fiquei lá 15. Quando eu saio, eu tenho 55 anos, vem o segundo etarismo, o segundo preconceito. Eu achava o último pacote da bolacha e que eu ia arrumar emprego em qualquer lugar, porque eu sou muito boa no que eu faço, de fazer a formação dos vendedores, de cuidar da equipe de apoio, de cuidar das gerentes, de cuidar das vendas. Para o empresário, é as vendas. É o que ele está preocupado. Eu vou ser chamada. Não fui, ledo engano, fui expulsa do mercado do vestuário. Eu fiquei muito triste, muito, muito. Falava, eu preciso... ajudar minha mãe, minha madrinha, meu irmão, minha irmã, eu não sei mais o que eu faço. Aí eu tive uma coordenadora do colégio, Galileu Galilei, e falou, Sueli, você vai cuidar de umas 6 crianças. E eu fui, eu precisava trabalhar, e eu voltei, entre aspas, para cuidar da aula particular na casa para 6 crianças. Foi isso, é a verdade. Eu tenho orgulho desse trabalho que foi tão, que até hoje eu tenho contato com as crianças que já estão todos grandes. E eu pensei, eu não posso, agora, 55, 56, 57, eu vou procurar uma solução. Aí eu fui para o COGEAI, que eu queria, meu primeiro pensamento, reflexão, escrever sobre pessoas com uma vasta experiência e que está fora do mercado. Isso lá atrás, de 15 a 20 anos atrás. E eu frequentei o COGEAI, fiz o ano inteiro, aí a professora me chamou e falou, olha, escrevi o TCC, você tem que entrar no mestrado e falar sobre a tua experiência do vestir, da moda. Aí vem. Porque, na verdade, se você for olhar para uma lente da psicanálise, estava registrado no meu inconsciente a minha experiência de 5 anos que a minha mãe organizava desfile para as filhas, lá no interior. 5, 10, 15, 20, até os 20 anos foi fazer isso. Aí, essa experiência é rica, porque você já está com 58 na época e você passa essa experiência. E tem um registro, um documento da tua experiência que não tem. Entrei. Fui fazer. Outro bullying, outro contra... Não é etarismo, porque a gente estava estudando todo mundo junto na PUC. Quando eu falava que eu ia falar sobre envelhecimento e o vestido, eu não tinha muito espaço, porque aí eu já estava em outra empresa. Aí a Maria Bonita me chamou, aí eu fui.
E a dona Malba, que já morreu, virou para mim e falou: ô Sueli, você não tem um assunto melhor para falar do que velhice? A Maria Bonita era uma referência para as mulheres maduras. Não existe mais, fechou. Eu falei: ah, Sim, tá eu bom. conheço a marca, foi muito famosa, inclusive no Rio de Janeiro, né? Vem do Rio de Vem do Rio. Janeiro, com a Maria Cândida, tudo. Aí eu falei, eu não respondi, eu falei, ah, não, vou respeitar a ideia da Malva, vou ficar com a minha, mas eu fui aprovada e eu pude, terças e quintas, ir para a PUC estudar, que ela foi muito, muito generosa nessa atitude. E foi daí que veio o livro. Então, ao frequentar a PUC durante 4 anos no mestrado de geronto, que precisa estudar, né? Ah, mas eu sou gerontóloga. Ah, tá bom, mas você estudou? Você foi lá, colocou o bumbum na cadeira, ficou 4 anos pagando a universidade, pagando o mestrado, fazendo outros projetos que não vêm ao caso, e agora você autoriza gerontóloga? É diferente, são coisas diferentes. E deu certo, terminei com sucesso. Outro bullying. Carla, se eu estiver falando muito, você me corta aqui. Não, não, eu estou adorando, a gente quer conhecer a sua história. Outro bullying. Quando eu terminei o mestrado, eu queria fazer o doutorado. Agora eu vou contar como nasceu esse primeiro livro. Aí eu fui para a PUC para prestar o doutorado e fiz. Eu lembro, ela faleceu a semana passada, que a Marilena Vilas Boas ficou comigo, entrevistando, fazendo qual é a língua, dissertação. Fiquei o dia inteiro na PUC. Aí a Marilena me chamou e falou: Sueli, você foi aprovada, você vai até a secretaria, pode fazer a matrícula. Eu falei: tá bom, vou fazer a matrícula. Falei: não, Marilena, eu vou fazer a matrícula, mas eu vou pedir bolsa para fazer bolsa sanduíche, que eu quero ir para Lisboa. A minha amiga Sônia Fuentes tinha ido e eu fui copiar a Sônia. Aí a Marilena virou para mim e falou assim: minha filha, não tem bolsa para pessoas de maior, são mais velhas. É besteira, você não vai ganhar bolsa. Na época, eu tinha 62, 63 anos. Ou seja, era uma porta sendo fechada atrás da outra. Ninguém Etarismo. Te dando o menor apoio. Tudo por uma questão da sua idade. Sempre era questão da idade. E a própria instituição dá bolsa para quem é jovem, não para quem é velho. Não sou eu, mas qualquer pessoa. Não sei como está hoje, não sei. Tá. Esse curso na época estava dessa forma. Foi em 2017, 2018, porque em 2019 que eu lancei o livro. Aí eu falei: tá bom, então não vou fazer a matrícula, eu não vou fazer o doutorado, continuar pagando o doutorado aqui, que eu queria a bolsa sanduíche, que eu passei, e não fiz. Aí eu peguei as minhas economias e lancei o livro, que está esgotado, que foi um orgulho que eu tenho desse livro e dessa editora que é Portal Edições. Colaborou muito, lançou, foi 200 livros, está esgotado. Então, eu estou falando do que eu sofri e sofro, a questão do bullying, a questão do etarismo, a questão do idadismo, e não é eu, Tonarque, Sueli, não, somos a grande maioria, não são todas, das velhas. Teve um congresso com o IDEAC, não foi o IDEAC, foi a Maria Célia de Abreu me convidou: Su, vamos lá para, acho que é João Pessoa, eu não lembro. O que é o IDEAC que você perguntou, né? É o instituto, não é isso? Mas é um instituto... de defesa, é isso? De desenvolvimento educacional, científico e artístico, que fica aqui na Pamplona. Olha que interessante. Nos Jardins. Instituto de desenvolvimento. Isso mesmo, de desenvolvimento. Então, o IDEAC é toda essa nomenclatura, fica na Pamplona, aqui nos Jardins, que tem vários cursos lá também. Eu lembro que ela até me ajudou a fazer a inscrição. E a resposta... outro idadismo, outro etarismo. Não, mas esse assunto do vestir não interessa. Interessa. Por que interessa? Porque o nosso corpo se transforma, o nosso corpo é outro. Não é do 15, não é do 20, não é do 30, não é do 40, é do 60. E ao vestir, você tem que ter mobilidade para vestir o teu corpo. Sim. E esse vestido não pode ter zíper, não pode mesmo. As velhas, a senhora, as idosas que moram sozinhas, vai fechar
não tem zip, não tem zip. Vai lá para o porteiro fechar o zip. Aí vai na festa, volta, vai lá, porteiro, abre o... Oi? Mesma coisa o colar. Vai pôr um colar que tem aquele fechinho. Tá, o fechinho. Aí o fechinho... Eu tenho uma amiga que dormiu com o vestido, porque não conseguia tirar o vestido nem o colar. É gozado. Mas vou falar uma coisa engraçada que acontece com a gente velha. Mas isso é fantástico, Sueli, porque é exatamente isso. A população, que bom, está envelhecendo. Desejamos, né, que todos nós consigamos envelhecer com qualidade de vida, né? Porque não adianta só envelhecer e você está completamente ali, sem qualidade, sem locomoção. Mas existe uma realidade. Por mais qualidade que nós tenhamos, as coisas não são as mesmas de quando nós tínhamos 20 anos, 30 anos. O nosso corpo se modificou. Ele já está mais cansado, ele tem vivência, ele tem maturidade. E é muito acertado isso que você está fazendo. Porque, olha só, você está pensando num público hoje que é, né, um recorte da nossa sociedade, que é grande, a tendência dele é ficar ainda maior. 2050. E digo mais, eu conheço, né, as peças que a Sueli faz e elas são lindas para qualquer corpo. Porque você pode ter um corpo maduro, como você pode ter um corpo jovem. Né? Eu lembro que quando eu tenho um vestido dela que é muito bonito, a minha filha falou: ai, é lindo, também quero. E a minha filha é uma mocinha de 20 e poucos anos, né? Mas ela adorou aquela coisa toda que vocês fazem com o feltro, né? Que é a feltragem, que é linda, é todo um trabalho manual muito bonito. Ou seja, veja só, quando um público se especializa, né? Quando a gente está falando assim da indústria, não, só quero fazer roupa para jovem. É lógico que uma pessoa mais madura pode usar, mas é o que você está falando, vai encontrar muitos desafios. Agora, quando você está fazendo roupa para esse público, que agrada o público jovem também, a tua gama é enorme. E você sabe o que eu acho essa coisa do preconceito uma burrice muito grande, em todos os sentidos. O preconceito de cor, de Sim. religião, enfim, de gênero, de orientação sexual, de tudo isso. Até porque as pessoas mais velhas têm alguma coisa que as mais novas não têm. E essa alguma coisa é muito importante, que é a maturidade e a vivência. A gente tem... Eu sou mais nova que a Sueli, mas eu já tenho 55 anos. Então, é o seguinte, a gente já percorreu um caminho. Essa nossa maturidade e a nossa experiência, ninguém tira mais da gente. Perfeito, Carla. E a gente pode, eu acho que hoje, né, eu me vejo na obrigação também de devolver um pouco para a sociedade, de retribuir com tudo isso que a gente aprendeu. O jovem talvez tenha mais energia do que a gente. Se bem que eu vou te falar, tem umas mulheres que têm uma energia que ela é imbatível, bota muito, porque o jovem hoje anda muito cansado, né? Está sempre querendo ficar deitado, não estou com vontade de fazer nada. Faz isso, daqui a pouco eu faço. Faz aquilo, mais tarde eu faço. E se não ficar, que horas que vai fazer? Procrastinando. É uma procrastinação. Então, é a Ana Thaís que às vezes faz isso. E aí o que acontece? Você tirar, inclusive, essa colaboração mútua, porque para a sociedade, aquilo que a gente tem, olha a quantidade de investimento que tem na tua vida, que tem na minha. Quando a gente retorna, devolve, isso tem um potencial fantástico. Então, o etarismo, bom, qualquer preconceito para mim é uma burrice, mas o etarismo, eu concordo. Em especial, ela é uma burrice elevada à segunda potência, porque eu sempre gostei de conviver com pessoas mais velhas. Isso foi uma coisa, porque assim, eu sou meio esponja, né? Sabe aquela que eu quero aprender? Pô, aquela pessoa tem alguma coisa que eu ainda não tenho, então eu quero aprender. E eu continuo com essa mesma vontade de aprender, porque também burrice é aquele que acha que sabe tudo, né, Sueli? Que acha, estou pronto, acabei, não preciso fazer mais nada. Já sei tudo. Agora, é muito triste quando a gente vê a estrutura da nossa sociedade, porque você está falando de coisas que estão institucionalizadas. Porque não é só o etarismo de uma pessoa que te olha e fala, é aquela velha. Eu morro de rir quando a pessoa fala assim, mas você é velha. Eu falei, nossa,
Fala alguma coisa que eu não sei, né? Como se isso para mim fosse um grande problema. Lógico, eu ainda digo, você vai ser muito feliz se você chegar na minha idade. Olha que sorte você vai ter, porque, por enquanto, eu cheguei, não sei você. Mas, quando a gente vê instituições, aí a gente tem um problema mais sério, porque isso aí está enraizado e a gente precisa lutar contra isso. Porque por que uma pessoa da sua idade não pode ter bolsa? Por que você não pode participar de um grande congresso? Perfeito, perfeito, perfeito. Por quê? Um congresso que era não sei que estado, era por aí, mas não, é esse assunto. Porque, na verdade, que eu fico refletindo, e o etarismo na área do vestir é muito grande, vai falar de moda, então eu acho que eu tenho que falar de doença, de Alzheimer, da dor no meu joelho, das próteses, da perda de audição. Vamos falar de doença. Aí você... Aonde que está? O velho está associado com doença? A grande maioria vê velho desse jeito, que está associado. Então, nós vamos no caminho inverso. Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Qual é o teu propósito de vida com 70, com 80, com 90? Não importa se você tem 91 anos e 3 meses. Qual é o teu propósito? Enquanto você não fechar o olho, tem desejo aqui na tua cabeça, tem desejo, sabe? Desejo de, eu não ando, mas meu desejo agora é dar uma volta no quarteirão. É um desejo, é um pulsar de vida, tem pulsar de vida. Então, eu sofri, não é golpe, preconceito, etarismo, idadismo, também quando o título do livro, esse é o segundo, foi lançado ontem, velhice, o ano passado. Moda é moda e velhice na moda. E velhice tá na moda, né, gente? Agora todo mundo... A gente tá muito à moda. Graças a Deus. Eu fico brava. Tudo bem, tem espaço para todo mundo. Agora eu vou falar de velhice. Eu falo, você estudou? Eu tenho experiência, eu tenho uma outra formação. Não, mas tem que estudar. Quem fez gerontologia é gerontóloga, sim. É diferente de geriatria, que é um médico. Uhum. Mas mesmo médico, eu estou entrando numa área que não é minha, também precisa fazer análise, também precisa estudar as questões psíquicas. Não vim só com receita médica. Então... E é um livro maravilhoso, olha, bonito, colorido. É a cara da Sueli, gente. Olha. Obrigada, que coisa Carla. Linda, ó. E tem muito conteúdo e não tem nenhum erro de português. Isso é maravilhoso, porque nós estamos precisando resgatar o português também. Não tem nenhum erro. Tá? A nossa língua é linda. E, ó, é maravilhoso. E tem conteúdo. Não é um livro que eu falo da minha família. Eu sei porque eu estou falando isso, tá? Não, mas falar da família também é bom. Sua família deve ter histórias... Eu sou família, eu posso falar da família. Não, e família... Assim, a nossa família tem histórias muito boas para serem contadas. São todas, é verdade. Então, fica sério, você vai na desconstrução da moda? Não, eu vou na construção, porque cada um tem um corpo, cada um é singular, cada um é único. Cada pessoa que vai me procurar para você, no caso, essa história é do conforto, é do bem-estar. Conforto é tudo. O conforto então é muito sério pensar em velhice, pensar em envelhecimento, pensar nos vestidos. É coquete, então nós vamos ser coquete, porque a gente pensa no conforto sem zíper, sem bolso, sem pence, sem aqueles botões que começa aqui, que vai até a hora que você terminou, você já cansou, você está cansada, eu vou dormir com o vestido. Eu abri todos, mas eu vou dormir com o vestido. Outra coisa que é muito séria é a questão, eu vou aproveitar aqui e falar das nossas... É importante ter amigos, muitíssimo, construir novos amigos, e não perder os velhos amigos que tem na nossa vida história, social. A nossa vida social, a nossa vida financeira, a nossa alimentação, a nossa espiritualidade. E daí o envelhecimento vai ser envelhecido com leveza, entre aspas também, né? Porque quando chega a dor, vem. Né? Mas é contar com a tua vizinha,
com o teu marido. Eu não tenho marido, mas eu conto com os amigos. Então, tudo isso é importante. Não é só o vestir, é uma gama. O confortável, andar com sapato confortável, pôr uma calcinha confortável. Não, eu vou falar já. Não vai pôr aquele biquíni que a gente usava, a calcinha biquíni, lá quando tinha 15, 30, 40, não. O mais confortável agora, para mim, é pôr uma calcinha maior, porque meu corpo já é outro. É E claro. tá tudo bem. Tudo bem. É claro que na minha fantasia está aquele corpo. Ai, que lindo. Não, não é mais esse. Mas agora eu também gosto muito desse. Mas Fala. mas o nosso corpo, ele se modifica e está tudo bem. E não tem problema, porque assim, Sueli, a gente tem que viver bem cada fase da nossa vida. Exatamente. Não é? O corpo de uma mulher grávida é um corpo diferente. Lindo. E é lindo também. Você carrega ali, né, um bebê, você carrega ali uma vida. O corpo de você na sua juventude é lindo, você está começando, né, a se descobrir. Eu não troco meu corpo hoje por nada. Nem eu. É lógico, a gente pode fazer melhorias? Pode. Façam, não é? Está tudo certo. É a escolha de cada um. Exatamente. Mas a gente precisa olhar no espelho e gostar daquilo que a gente está vendo, independente daquilo que a sociedade está dizendo, que é bom ou é ruim. Porque o que é bom e o que é ruim? Não é? Para cada um. Exatamente, porque eu posso gostar de determinadas coisas, a Sueli não. Talvez uma outra pessoa jovem vá gostar, talvez uma outra mulher madura vai gostar do que a Sueli goste, talvez a gente vai gostar de um outro determinado assunto, né, da mesma forma, mas nós somos diversos. E a gente precisa Abraçar. inclusive por inteligência. Porque você segregar os mais idosos, os mais velhos, você está colocando um peso gigantesco em cima dessa geração mais jovem. Não é justo, a gente precisa ali estar contribuindo. E só para a gente fechar aqui, eu lembro de Iris Apfel, que é assim, minha musa. Aquela mulher morreu, gente, com muito mais de 100 anos, e não tinha dia que ela não se levantasse, estava toda incrivelmente vestida. Morreu ano passado. Né? Exato. E assim, gente, ela usava aqueles óculos maravilhosos, o cabelo dela era incrível, a maquiagem, ela foi, né, a grande inspiração da MAC. Isso. Aquele monte de acessórios que ela usava, as roupas dela. Enquanto, né, as pessoas mais jovens olhavam e viam uma peça que é boring, chata, ela olhava para aquilo como falava, isso aqui tem potencial, se a gente misturar com isso, com aquilo. Porque ela trazia na bagagem dela uma experiência que as outras pessoas não tinham. Então, você olhava para Iris Apfel, toda vez que eu olhava para ela, eu falava assim, gente, essa mulher parece uma obra de arte. E é verdade. Eu falei assim, eu quero ela ficar, sentada com aquele casaco velha como ela. Ela sentada com aquele casaco vermelho que vem na minha cabeça. Ai, gente, com aquele óculos cheio de strass, né, redondão dela, assim. Gente, ela assim, para mim, assim, ela é uma das figuras mais incríveis. É verdade. Quando a gente fala de velhice, eu falo assim, eu quero envelhecer como ela. Só cheia de dignidade, inspirando milhares de pessoas jovens. Mulher é uma inspiração com mais de 100 anos. É isso que a gente precisa entender para trabalharmos e não segregarmos, porque a gente precisa dessa geração para ajudar, inclusive, a geração mais jovem e puxar. Então, isso que você está falando, que é a intergeracionalidade. É esses jovens que nos ensinam. Aonde? Muita coisa. Eles são expert na tecnologia, do qual eu sou analfabeta. E não é só isso. Eles olham, eles já fazem... Eles são nativos. Essa integração. E nós passamos também a nossa experiência. É claro que é nossa, ele vai ter a dele. Eu fico aqui pensando, vou comprar presente para o Dia das Mães. A minha geração, atualmente, a grande maioria não tem mãe. Não pode agora inventar, vamos comprar agora o Dia das Avós, mães avós, porque não tem, a minha mãe morreu, a grande maioria das minhas amigas não tem mais mãe. Aí teve um bazar agora, bazar o Dia das Mães, estou dando ideia, vamos lá, avós, para as avós. Receberem também. São grandes mães. Também. As avós são mães, as bisavós são mães. O dia do avô é 26 de julho,
Mas não tem o bazar do Dia das Avós. Eu acho que pode montar aí o pessoal de marketing e pensar nisso. É uma deixa, dica uma boa. dica. Mas você, Sueli, me contou um negócio, você me falou agora uma coisa importante. A questão de se sentir, né, e de ter o entendimento de que você é uma analfabeta digital. Ou seja, você precisa de letramento digital. Porque nós estamos Sem pulguinhas. e a gente está falando dos jovens, e eles são nativos, não todos nativos digital. Eu digo que os jovens precisam de educação digital. Eles sabem muito bem usar, quer dizer, eles conhecem, mas não sabem usar no sentido de... Muitos acabam, sabe, indo para um lado meio errado dessa questão do uso da tecnologia. E as pessoas, né, mais maduras, inclusive eu faço parte, precisam de letramento digital, independente da educação que elas tenham, né? Podem ter a melhor educação formal do mundo, são doutores, pós-doutores, mas são pessoas que não têm o conhecimento. E o que é ali... Eu pedi para a Sueli vir aqui hoje também, porque isso aí hoje é um grande problema. Porque a pessoa mais velha que não tem acesso ao letramento digital, ela é um alvo muito fácil para os crimes digitais. Perfeito. Eu vou responder contra isso. as pessoas mais velhas. E assim, e hoje, só para concluir aqui, o número é gigantesco, Sueli. Infelizmente, de vítimas que têm sofrido, e os golpes mais simples, que você fala, mas como que uma pessoa caiu naquele golpe? E tem uma coisa, Cai. eles têm vergonha de falar. Exatamente. Porque se sentem... É um sentimento de emburrecimento, eu caí no golpe. Tem uma questão emocional quando cai no golpe, que é a carência afetiva. Vou me achar burro, né? Ou burra. Eu não vou dividir com meus filhos, ou com a minha neta, ou com a minha irmã que mora comigo, porque vai me achar burra nessa tecnologia. Nesse universo. E aí tem vergonha. Aí fala, eu vou contar para você, mas não conta para ninguém, porque eu não quero que ninguém saiba que eu não sei, que eu não sei. E muitas vezes não faz nem boletim de ocorrência, não é? Não faz. Não porque é tem medo. Boletim. Exatamente. Mas antes de... Eu quero falar disso daqui rapidamente, mas com a tua permissão, eu faço Lógico. parte de um grupo que chama Grupo Mulheres do Brasil. Eu sei que é conhecida, que tem em todos os da lugares. Luísa Trajano. Da Luísa Trajano. E o meu comitê é o Comitê 60+, que é a Eneida e a coordenadora. Quem? É porque quem tem 30 também pode entrar. Sim. Não tem etarismo. Quem tem 20 também pode entrar, porque aí tem a intergeracionalidade. Eu vou falar desse livro, mas sem a presença da Andréia, porque eu acho que um dia a gente pode marcar. Vamos trazer a Andréia aqui, Andréia com Motola, certeza. E vamos lutar contra esses golpes. Porque esse livro nasceu porque eu sou analfabeta na tecnologia. Pulgas. Eu fui golpeada, o meu irmão, todo mundo no meu entorno da família. Então, todos acima de... Eu tinha 65, eu tinha 5, nós somos em 5 e meu irmão tinha 1. Então, agora todo mundo envelheceu, está todo mundo velho também, né? Todo mundo criança, adolescente, agora velho. E eu estava lendo o livro do Estênio Gardel, A Palavra que Resta, e tem um personagem, o seu Raimundo, que tem 70 anos, 71, analfabeto. Não sabe ler nem escrever. Sabe ler. E a dor do Raimundo era na identidade escrito analfabeto em vermelho e com a digital. Sim. E ele foi... Tem uma história linda esse livro, eu não vou contar, não. Vamos ler. Ele foi... Foi aí que eu me identifiquei. Falei, eu também sou analfabeta. Aonde? Na tecnologia. Em cima dessa leitura, eu entrei no livro e liguei para a Andréia Motola e falei, Andréia, você topa a gente escrever um livro sobre golpes? Eu entro com a parte emocional e você entra com a parte jurídica, porque ela é especialista no consumidor idoso. E daí até perguntaram para mim, mas você fala de modo de golpe? Eu falo de tudo, viu? Eu falo do que passa na minha cabeça, do que eu tenho vontade de aprender. E o golpe é uma história muito séria que aconteceu comigo. Então, falar de moda, eu estou falando sério, é também tirar os golpes meus pessoais para falar disso.
Eu aqui eu não estou golpeada, mas na tecnologia, em alguns momentos Mas eu quando fui. a gente combate o etarismo, Sueli, a Exatamente. gente combate isso aqui também. Exatamente. Porque a gente vai. Se a pessoa idosa estiver inserida dentro, né, da sociedade, dentro do mercado de trabalho, dentro dos locais onde todos nós frequentamos, ela vai receber o letramento também necessário Isso. de alguma forma e vai deixar de ser vítima aqui. Então, é importantíssimo que a gente não segregue a pessoa mais velha. Jamais. Agora, quem tem isso daqui, golpe contra as pessoas idosas, ao ler Velhice e Moda, não vou comprar, esse livro não me interessa. Já é um preconceito, já é um etarismo, já é um idadismo. Porque você nunca vai ficar velho, se você morrer antes, tudo bem. Não estou aqui vendendo o livro, eu estou falando do que acontece, do comportamento. Aí o livro saiu, e ele vai ter a segunda edição. E quem escreve no prefácio do livro é a Luísa Trajano, que foi e aceitou rápida. Querida. É uma também. querida, maravilhosa, que eu faço parte do Comitê 60 Mais, que não é só para os 60 mais, é por 20, por 30, por 40, quem se interessa por essa faixa etária da velhice. Então, um parênteses, envelhecimento é um processo. E velhice, ela é vista conforme a sociedade. Então, no Japão, a velhice tem um lugar na Sim. mesa. Na cultura japonesa, a velhice tem um lugar. Não vou falar. O envelhecimento, a gente envelhece desde a hora que nasce. Então, a gente vai envelhecendo, envelhecendo. Aí, uma hora você olha no espelho e fala: eu não sei, sou eu? Que susto, né? Ou que bonita. Então, quem fala isso muito bem é a Simone de Beauvoir, de um livro que chama A Realidade Incômoda. Então, é muito delicado você aceitar teu envelhecimento com leveza, com alegria, com sabedoria, com amorosidade. Quem está do teu lado. Você falou dos vestidos e do abraço do bebê. Eu fui num congresso, posso falar? Pode. Aí eu comecei a falar. Não, porque muita gente vai lá no ateliê e fala assim, tem vestido com manga? No verão é difícil, né? Sim, porque está dando calor, Não, né? a gente mora num país tropical. E tem a feltragem, que a Duda, que faz a minha irmã, é feito 1 a 1, que você tem com manga. Agora, no verão não tem. Não tem, mas eu ponho. Eu peço para a dona Nilce colocar. Então você pede, porque o meu braço está caído. Eu lembrei isso agora. É verdade, tá. O meu também está. Mas aí eu falei para a senhora, para a minha cliente, mas esse braço tem história. Esse braço abraçou o teu bebê. Esse braço abraça os teus amigos, abraça quem você ama. Por que você vai esconder o braço que faz parte de você e tem uma história, a mesma coisa, se ele ser contra. Cada um faz do jeito que quiser, mas a minha ruga aqui, meu ouvido, que às vezes eu estou ficando surda, é verdade, eu tenho que pôr óculos, é muito triste. Ele tem a história. Eu tenho a minha história que tem a minha. Cada um envelhece de um jeito, como foi tratada, como seguiu a tua trajetória. Então, o abraço está ligado com o braço. Então, não tapa o seu braço. Eu fiz essa palestrinha. Isso foi um pedacinho. Aí teve um jantar. Eu conto isso com muito orgulho. Aí, uma senhora foi lá, estava lá na mesa, foi em Salvador. Posso falar com você? Eu falei, sim. Eu quero te agradecer, porque eu trouxe 2 vestidos para vir nesse jantar. Era jantar de encerramento. Um que tinha uma manga. E esse que eu estou é sem manga, porque eu estava com tanto calor e você me incentivou a mostrar meu braço. Eu quero te agradecer, gratidão. Tá vendo? Ganhei o dia, a noite, o congresso. Não foi maravilhoso? E se você ajudou uma pessoa, isso é maravilhoso, né? Porque, assim, de novo, é você gostar também daquilo que você está vendo no espelho, né? É uma questão terapêutica isso. E a gente vai mudar, o nosso corpo vai mudar. E está tudo bem. E está tudo bem. E está tudo bem mudar. Porque faz parte da nossa vida, da nossa história. As marcas que a gente vai recebendo, inclusive, da vida. Né? Tá tudo certo. E, de novo,
Também, quem não gostar, também está tudo certo. Também está tudo Coloca certo. lá Quem uma não... camisetinha embaixo, joga uma echarpe, assim, dá uma escondidinha, porque tem gente que se incomoda. Tem gente que se incomoda com coisas assim que são bobas. Outro dia eu vi uma menina, gente, uma menina linda, 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 mas ela era linda. E ela estava incomodada porque a orelha dela estava um pouco torta. Mas era de verdade ou era de psicológico? Não, ela tinha uma... Quando você olhava ela assim de frente, uma estava bem reta e a outra tinha estava um pouquinho assim, mas era muito discreto. No conjunto dela, estava tudo bem, porque ela é muito bonita, muito exuberante, tinha um cabelão e tudo. E ela ia passar por uma cirurgia para corrigir aquele pequeno negócio na orelha. E assim, lógico, quem sou eu para, né, dizer que a pessoa vai fazer ou não vai fazer? Mas eu fico imaginando a luta, né, em glória, porque outras coisas na vida vão aparecendo. Então, se cada coisa que acontecer no seu corpo que vier, você vai precisar, né, lutar contra isso, é muito desafiador, inclusive, para o nosso bem-estar mental, de saúde mental, né? Enfim, era muito pequeno, mas isso tudo, Sueli, só mostra que a gente tem uma sociedade que nos empurra, principalmente nós mulheres. Concordo, Carla. Nós mulheres, nós precisamos ser perfeitas. Perfeitas. Nós não podemos ter talvez um pequeno desvio da orelha, porque o olho dela, o olhinho dela no espelho não sai daquele negócio. Eu falei, gente, ela está sendo, Sofrendo. Está sofrendo. Então, melhor que faça para parar com esse sofrimento, porque vira uma coisa, né, praticamente entra em ansiedade. Eu não vejo isso tanto com os homens, porque eles envelhecem e a gente ainda chega e fala, nossa, mas ficou gato, né? Ficou até melhor. Branco ficou até mais bonito. Não é? Outro dia estava falando, falei assim, nossa, mas o George Clooney ficou tão melhor, né? Mais velho. É assim, você se pega, porque é uma coisa que já está condicionada. E a gente não coloca esse peso na velhice masculina. É lógico que eles também sofrem etarismo, é lógico que eles também são colocados... E quem sofre mais sempre larga da mulher e casa com uma mais nova. Porque porque ele acha que ali ele vai recuperar a juventude. Isso mesmo. E ela está super apaixonada. Ela me ama. Eu adoro com a palavra assim. Ela está muito apaixonada. Eu falei, principalmente quando a gente descobre, né, o tamanho da carteira da pessoa, né? É uma paixão incrível. Tem uma ilusão. Então, e o homem, nesse sentido, foi o que você falou, está negando que ele está velho, que ele está lá com 70, 80 anos e está com a jovem de 30. E dá uma potência para ele. É lógico, não, a gente sabe que tem pessoas mais jovens assim que vão realmente se apaixonam por pessoas mais velhas também. E tá tudo certo. O problema é que muitos homens trocam as suas mulheres por mulheres mais novas para buscar e recuperar a juventude. Isso, eles querem voltar a ser jovens. Não aceitam o envelhecimento. Exatamente, porque também estão ali, né? Infelizmente, a gente vive o preconceito. Isso já está... Nós temos que lutar contra o preconceito, Sueli, com todas as nossas forças. Que eu fico muito feliz que chegou a minha vez na minha vez, que é assim. Temos grandes estudiosos da área infantil, dos bebês, das crianças, grandes estudiosos, depois do adolescente, depois da maturidade. E agora chegou... Eu estou velha e chegou uma abertura para falar disso, porque antes não falava. É claro que a população aumentou, eu sei, a gente sabe disso, mas chegou a nossa vez. Eu não sei, eu fico pensando, até quanto tempo vai durar? Deve durar uns 40, 50 anos ficar falando de velhice. Não, vai durar muito mais. Eu amo falar de velhice. A tendência, eu até conversei com vários médicos, é que a nossa população vai envelhecer cada vez mais. De novo, a questão é que nós possamos envelhecer com qualidade de vida. Com qualidade de vida. E, para isso, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de boas campanhas, a gente precisa lutar contra o preconceito, porque uma das coisas... Nós estamos construindo... É uma das coisas para você lutar contra essa questão de problemas de saúde mental nos idosos, é não excluí-los. Eles precisam estar inseridos. Nós somos seres, né, sociáveis, que gostamos de nos comunicar. Eu vejo a Sueli enfrenta
assim, bazares incríveis, mas assim que muita pessoa jovem fala, ai, não, mas aquilo vai me dar um trabalho, vou ter que montar um negócio, vou ter que atender, vou ter que... E a Sueli está lá firme e forte, cheia de garra, cheia de vontade. É verdade. Não tem uma, É se você verdade. ficar ali com ela vai te contar a história da roupa, como é que aquela coisa foi construída, qual foi a ideia dela, como é que foi tudo aquilo. Então, assim, você vê uma disponibilidade que Isso muitas mesmo. vezes a pessoa mais jovem, às vezes, nem está afim. Mas olha a importância de você estar inserida dentro desse contexto, né? Inclusive do mercado de trabalho. E que bom, Sueli, que você foi lá e foi empreender também, sabe? Vai ser lançado um livro no Congresso, vou dar um spoiler rapidinho, que é o portal que edita os livros, é um grupo de estudo. Eu fiz gerontologia ano passado com a professora Beltrina, e 64 pessoas do Brasil inteiro estudando gerontologia social. Eu lembro que a Beltrina falou assim para mim, mas você vai fazer de novo? Ela foi minha professora no mestrado. Eu falei, não, eu quero me atualizar, é por isso que eu estou fazendo de novo. É 6 Olha meses que fantástico. só. Porque é bom você se atualizar. Mas isso é fantástico. Olha isso. Sueli, isso é fantástico. E veja só, você empreendeu, você dá oportunidade de trabalho para outras pessoas, ou seja, você é muito importante para essa mola matriz da nossa sociedade. Você não. Porque assim, o maior problema é a gente olhar para o idoso como um peso morto. O que ele faz? Nada, ele está lá encostado, só me dá trabalho, não é? E põe lá para assistir televisão. Isso. Toma não. banho e põe lá para assistir televisão. A Sueli está trabalhando, está estudando, Correndo. está fazendo, está se inspirando no corpo de outras mulheres. Como é que eu vou deixar essa mulher mais confortável, independente da idade que ela tenha, Para se sentir bem com ela, bonita, não é? Isso. sabe, diferente. É isso, assim. Você tem uma coisa que eu adoro muito, que é a tua roupa, né? O teu trabalho, ele é único. É verdade. Então, quando Muito obrigada. Você vai comprar uma peça ali, você vai adquirir uma peça da Sueli, aquela peça é única. Então, é para você. Então, você se sente muito especial. Isso eu estou falando no ponto de vista do consumidor, independente da idade que ele tenha. Porque eu valorizo isso muito, eu quero ter a minha assinatura, no sentido de que essa é a minha personalidade. Eu não quero ser igual a todo mundo, eu quero ser a Carla. E a Carla é assim. A Carla quer ter, enfim, quer ter essa roupa, quer usar o cabelo desse jeito, e, enfim, quer usar os acessórios. E eu vou fazendo da minha cabeça. Eu não quero estar dentro de um padrão. Você não quer estar dentro de um quadrado. Exatamente. Eu fujo dos padrões, porque os padrões Perfeito. é que levam a gente ao preconceito. Então, eu estou toda hora fugindo do padrão. O padrão fala, não, porque tem que ser assim. Eu falei, bem, resposta errada, eu vou para o outro lado, eu quero procurar algo único. Isso tudo está na nossa roupa, está no nosso modo de vida, está no nosso trabalho, está naquilo que a gente faz. Então, assim, e a gente precisa se atualizar. Isso é muito importante. Mas, Sueli, eu quero que você fale para as pessoas, porque e essa é uma parte muito importante da sua vida. Primeiro, porque você não tem vergonha de assumir que sofreu golpes e prejuízos. Não tenho. Inclusive, E ainda eu tenho... para inspirar outras pessoas, sejam elas mulheres ou homens, porque isso se tornou uma epidemia na sociedade global. As pessoas mais velhas, infelizmente, têm sofrido crimes digitais gravíssimos. Perfeito. E dói. E aonde vão, né? Principalmente são crimes financeiros, são golpes financeiros. Então, mas aí eu vou falar disso, mas eu não posso esquecer de falar da minha irmã, que é a minha sócia. Pode falar da sua irmã. Mas depois eu volto. Depois você volta na sua irmã, na Duda. Na Duda. Então, tem a perda financeira, que é dolorosa. Não é, é dolorosa. E tem a perda de que nós acabamos de falar, essa vergonha de você não ter o tal do letramento e você cair no golpe. Então, essas duas são fundamentais, a emocional e a financeira. E eu fiquei perguntando, o meu irmão caiu num golpe que mora lá longe, no Embu. Ele contou. Eu falei, é carência afetiva, mora sozinho, tem 68 anos. Não, às vezes,
não tem com quem falar. Liga uma pessoa, oi, começa a contar a vida. Vou mandar um dinheiro para você. A minha outra irmã perguntou: está faltando alguma coisa? Você está precisando de dinheiro? O que está acontecendo? Ah, estava batendo um papo com a minha amiga. Você nunca viu? Então, eu estou contando essa história, mas tem N histórias para a gente ouvir e compreender. Eu coloco muito da carência afetiva. Não é só dar o banho no idoso, colocar lá, ou vai no aniversário e coloca naquela cadeira, naquela poltrona, o vovô, a vovó, a velha, o velho ali, pronto, e fica aqui todo mundo fazendo a festa. Tem que interagir, tem que colocar ele para cá. Essa carência dele vai levar a golpe, porque ele sabe atender o telefone do filho como ele atende o telefone de um golpe de outro país. Sim, os golpes porque estão é global, sofisticados. que você acabou de Sim. falar. E os golpes são muito sofisticados. Hoje tem empresas que trabalham com golpes. Sim. Formadas. Tem inteligência artificial para, inclusive, usar, né? Captura a tua voz e consegue transformar a tua voz hoje no que eles chamam de deepfake, né? Então, parece que eu estou falando com a Sueli, inclusive. É isso mesmo. Depois que foi lançado o livro, que vem eu e a Andréia vamos voltar, a Andréia juntos, abriu-se um grupo de WhatsApp, Prevenção contra os Golpes. Então, tem eu, a Andréia, o Ari, a Kika, tem um outro Silvio de Curitiba, tem a Márcia Cabral, a Bia. Então, tem esse grupo, e a gente está atenta com isso. E um moço de Portugal, o Marcelo, mandou um oi que gostaria de conversar. No caso, era comigo, mas poderia ser com a Andréia também. E ele entrou no grupo. Ele trabalha com golpes cibernéticos, que são das empresas. Ótimo. Isso interessa muito para a gente. Tem mais gente, que agora eu esqueci, participando também. Então, tem esse grupo de prevenção contra os golpes. Se você quiser um dia, tá convidada. Não, lógico, vamos fazer parte. Também vamos ajudar as pessoas. A gente tem um braço bastante forte aqui também, dentro do canal. A gente já ajuda em várias frentes, né? Uma das nossas frentes de combate é muito grande em relação aos jovens, né, e os crimes digitais. E eu fico pensando, quem é que coordena essas empresas? Porque o velho da minha idade, ele não vai saber fazer tanta, ou sabe, não sei. Para mim, são os jovens que são os coordenadores. É pior do que isso. Desculpa, jovens. Sabe, Sueli, não sei se você chegou a acompanhar. Do INSS? Não, tem agora do INSS, mas, enfim, teve uma operação, há pouco tempo atrás, que 2 brasileiros foram cooptados, eles não sabiam, eles receberam uma oferta de trabalho para trabalhar fora, e eles foram levados até Mianmar. E lá você tem toda uma estrutura, né? E eles eram forçados a aplicar golpes em brasileiros. E assim, não eram só eles, tinham pessoas de várias nacionalidades, e assim, cada um aplicando golpe na sua região. E caso eles não aceitassem aplicar esses determinados golpes, porque eles tinham que fazer um delta ali por semana, eles eram torturados. Então, eles estavam com restrição de liberdade, são pessoas que têm bastante habilidade com tecnologia, eles eram obrigados. Eles estavam escravizados ali, né? Obrigados a aplicar golpes financeiros, esses 2 aqui no Brasil. E, assim, de novo, não faz. Eles tinham acesso a pouca comida, eles eram torturados, eram machucados, assim, fisicamente. A história é muito triste. Aí eles conseguem fugir, um deles vai conseguir entrar em contato com o pai e vai avisar, porque o pai tinha perdido o contato com eles. Como eles foram traficados, né? Então, assim, foi um trabalho brilhante, inclusive, do pessoal da Êxodos, né, que também é um instituto que trabalha nessa questão do tráfico humano. E a família tentava contato com o consulado e o consulado simplesmente ligava assim e falava: olha, liga aqui para a polícia de Bangkok. Olha, eu que lido com a polícia do Brasil inteiro, falei assim, não, isso é uma piada, né? Até eu não saberia como começar em Bangkok. Eles foram deixados assim completamente às cegas. Os filhos ali numa região de Mianmar, que é uma região que está em conflito, né, em guerra, inclusive interna. O Êxodos teve que lidar ali com
com o pessoal do carimbudista, né, que é um exército que luta, né, Você contra acompanhou tudo isso, Carla? tudo isso. Eles conseguem fugir. Foram, se não me engano, 83, 88 pessoas, esse é o número, de várias nacionalidades. Eles vão entrar dentro de uma floresta, vão fugir, vão se deparar com o exército carimbudista, até que eles vão explicar, olha, somos aqui obrigados a aplicar golpes. Aí vai entrar o pessoal da Êxodos para tentar resgatá-los. Eles são resgatados, eles voltam para o Brasil sem nenhuma ajuda do governo, do nosso governo. Quem vai ajudá-los é esse instituto, essa ONG, que vai conseguir trazê-los para o Brasil, como ajudaram outros de outras nacionalidades. Mas, para você entender o tamanho do problema, eles, hoje, infelizmente, é uma engrenagem que ganha bilhões fazendo isso. Eles vão escravizando pessoas. Veja só, brasileiros que caíram no golpe do emprego. Vem para cá, você vai trabalhar aqui na região de hotelaria, quando chega lá, eles são levados, mudam de carro, já cruzaram a fronteira, já estão em Mianmar, já estão sendo escravizados, e caso eles não aceitassem né, aplicar os golpes, eles eram torturados e ainda eram ameaçados. O seguinte, olha, você não me serve para nada, sabe o que eu vou fazer? Porque tem outros grupos, eu vou te vender para um outro grupo para que eles te matem e retirem seus órgãos, para tráfico de órgãos, tráfico internacional de órgãos. Veja o tamanho do problema. Então, muitos dos golpes que, às vezes, as pessoas recebem aqui são de pessoas que estão escravizadas sendo forçadas. Existe a necessidade de uma cooperação internacional. É lógico que existe, a gente também vai falar... Já entendi. Aqui também, lógico, tem um monte de oportunista, sem vergonha, criminoso, aplicando golpes, né? Principalmente em mulheres mais velhas, no quesito de estelionato amoroso. A gente vê muito isso. Sim, é verdade. Porque, assim, a mulher, ela ou ela está separada, ou ela perdeu o marido, então ela está exatamente com essa carência afetiva e ela quer procurar o quê? Um parceiro. Um então, namorado. ela acredita que ela está falando com uma pessoa que gosta dela. E ele aos poucos, porque eles são muito manipuladores, os reis da engenharia social, eles vão dar aquele abraço, né, o famoso abraço do afogado, e vão tirar todo o dinheiro daquela pessoa. Eu já ouvi. E aí, o que acontece? A pessoa se vê naquela situação e falou, que horror. A gente conhece, né, um dos casos que a gente lidou é de uma mulher que passou R$600 mil para um golpista. Olha que tristeza, pegou todo o dinheiro da aposentadoria dela e passou para o golpista. E aí, mas a gente tem outras fraudes. Tem outras fraudes como, enfim, uma pessoa se passando pelo seu irmão, por um parente, exato, por um parente, e aí te pedindo dinheiro. E principalmente quando a gente vai olhar, sei lá, né? Olha, meu pai recebe lá, Carla, pai, oi, tudo bem? Você me empresta aí X de dinheiro? Teu pai acha que está falando com você, ele vai e te faz o depósito. Minha filha, né? Mas, de novo, aconteceu com a minha irmã, tem que pegar o telefone e ligar. Filha, você está precisando de dinheiro? Fala aqui com o pai, né? Porque é para entender. Porque a grande maioria que isso aqui é golpe. É um golpe antigo? É bastante antigo. Mas ainda continua. Sim, porque, de novo, ele vai aonde, né? É o que eu digo, todos nós temos vulnerabilidades. A questão é a gente entender qual é a nossa vulnerabilidade. Quando você pega um pai, a vulnerabilidade dele é o quê? É o filho dele, a filha dele. Falou, pô, minha filha está precisando de dinheiro, como que eu não vou ajudar? Correto? E assim, infelizmente, assim, o número de golpes e a qualidade desses golpes está ficando cada vez mais elaborada. Então, a necessidade do letramento digital para a sociedade, que nasceu no período analógico, ela é importantíssima. Como? Não atende um telefone que você não conhece. Ah, não, mas pode ser algo... Não atende. Eu não atendo telefone que eu não conheço. A pessoa... Porque muitas vezes é para checar se teu número está ativo. Aí tem o WhatsApp. Falou, se for alguma coisa importante, ela vai me mandar. E eu vou ali pensar se eu tenho interesse naquela coisa ou não. A gente tem que tirar da cabeça, porque assim, muitos dos golpes, Sueli, acontecem por ganância também. Porque a pessoa acha, olha, eu vou te conseguir um bilhete aéreo mais barato. A pessoa fala, pô, quem não quer viajar?
não é? Mas tem que ligar na companhia e falar: vocês realmente estão oferecendo isso? Perfeito. Tem que gastar um pouquinho de tempo, porque assim, na grande maioria das vezes isso é golpe. E é perfeito. Eles imitam o site igualzinho. perfeito. Mas aí aí você rápido clicou ali. é a inteligência artificial que faz tudo isso. Sim, a inteligência artificial, é o golpista. Várias vezes. Eu adoro pegar golpista. Adoro, mas eu me isso, divirto. muito bem, Carla. Eu me Você divirto. vai para o grupo da prevenção Me contra os divirto, golpes. assim, vários. E eles são cara de pau, sabe? Que eles falam assim no final: eu vou aparecer no Fantástico? Eu falei: não, meu amigo, você vai ser preso. Porque, assim, eu tenho uma coisa, eu trabalho com investigação há muitos anos, né? E Qual que é a sua formação? sou jornalista de formação. E a área de investigação é a minha. Então, assim, quando eu pego naquele... Eu não solto, mas por nada. Eu vou descobrir até o que eu não quero, mas vou descobrir. E, assim, a gente precisa ajudar as pessoas. E o letramento ela é importante, porque olha o que você está contando. O seu irmão caiu num golpe. Você caiu em golpe. Próximo de você. E, assim, isso deixa o que você falou, isso é destruidor. Porque mexe com a nossa autoestima. Não mexe? Eu vou falar de um golpe que não é golpe, mas é golpe. Olha só, vou falar de um golpe que não é golpe, mas é golpe. Para mim é golpe. Agora tudo é IA. Tudo. Aí tira todos os caixas dos bancos. Eu não vou falar nome de banco, mas não precisa ser falado. Aí chega a velha, um monte de velho lá na fila, atrás de mim. Cadê o caixa? Não, agora não tem mais caixa, agora aqui é o caixa eletrônico. Aí eu preciso fazer a transferência. Não dá para fazer a transferência, porque para quem você vai fazer a transferência, ele tem que ter cadastrado nos particulares seu lá. Aí você saiu da fila, você vai lá. Ô, Guilherme, vamos cadastrar aqui para eu fazer a transferência lá. Aí o menino faz não é no caixa, é lá na mesinha dele faz. Aí você vem de novo, aí você entra na fila lá de novo. Quer dizer, não é uma fila para prioritário, porque são todos prioritários. É ali, porque É quem aí. está ali é que Aí, não pensa que a população... Eu fiquei sabendo, vou falar aqui depois se você quiser, que tem um empresário banqueiro que ele está abrindo um banco, que já abriu, o banco existe, só para atender idoso. Olha a inteligência, vai lotar o banco dele, porque nós vamos tudo para lá. É lógico. Muito bem. Parabéns para esse empresário. Não sei quem é, mas me contaram. Não sei se é Fuxico, mas me contaram. Mas veja a necessidade. Olha o que você A necessidade, ele foi inteligente. Se não for, quem tá, vai abrir, porque a população está crescendo. E tira todos esses procedimentos de atender, como tiram o porteiro. Sim, é o presencial, você precisa falar. É o presencial, o porteiro do prédio. Agora, a cliente fala, se ele manda a malinha, o conserto, a malinha para ela provar na casa dela, às 14 horas que eu cheguei em casa. Porque aqui no meu prédio não tem um porteiro porteiro artificial. eletrônico. Eu falo porteiro artificial. E não tem como receber. Isso é jeito da gente morar, da gente viver, da gente envelhecer. Eu já estou velha. Outra coisa que eu fiquei refletindo. As operadoras. Aí você vai falar que a conta não veio, não recebeu, alguma questão caiu, não tem Wi-Fi. Aí você fica 2 horas. Ou se não responde, entra no computador, a senhora fala, eu sei entrar no computador? Exatamente. A fulana sabe, a Beltrana sabe. A grande maioria não sabe. E o idoso que ainda É o idoso que eu estou falando. é vulnerável financeiramente, faz como? Não Ele não sei. tem nem computador. Não tem nem computador. E quando teve a Covid, tinha que fazer consulta online. Não tinha nem computador para fazer a consulta online. Como que ia fazer consulta? Exatamente. É você não pensar... porque, assim, existe todo um processo, né? Que, assim, é lógico que os meus netos já vão ter nascido também nessa geração nova que é digital, né? As minhas filhas já são digitais. Então, este problema já vai ter passado, porque você está do digital para o digital. Mas nós viemos, né, do analógico e somos, né, imigrantes digital. Então, precisa ter ali todo um trabalho de política pública para você
mudar. Exato, devagar. Devagar. E devagar tira tudo. Para os empresários, eles estão tirando devagar. Mas para a gente que não, analógico, que não tivemos essa educação, isso não é devagar. E não tem volta. Não, e assim, é cruel. Porque, de novo, é o que você falou. É Uma ingrato. pessoa mais, né, mais velha, idosa, que precisa de um atendimento, que tem, vamos dizer, não tem problema de vulnerabilidade financeira, já é difícil. Agora, imagina aquela que ainda é vulnerável financeiramente. Ela não tem computador. Ela, muitas vezes, não é só analfabeta digital, ela é analfabeta Eu concordo, também. Carla. E aí você vai fazer como? E você fala para Não aquela sei. pessoa, olha, vai lá no computador e você digita lá no prompt. A pessoa fica olhando, digita onde? Digita o que eu não sei escrever. Eu fui dar uma vez uma Eu sou palestra Raimunda, dona Raimunda. lá em Itapevi para falar sobre esses crimes, né, no universo dos jovens, mas fui falar para os pais. Uma região com bastante vulnerabilidade financeira. E eu falando da palestra, no final, as mães vieram falar comigo. Elas viraram e falaram assim, Carla, a gente não sabe ler e escrever. Como é que eu vou olhar o que meu filho está fazendo? Você entende? Muito bem, Aquilo muito assim, bem, muito. aquilo eu falei, meu Deus, o problema é gigantesco. Como é que você joga a responsabilidade para os pais, que muitas vezes não são só analfabetos digitais, eles são analfabetos reais, ou são simplesmente pessoas que têm, né, aquele alfabetismo ou analfabetismo funcional, né? Então, é muito complicado, é muito cruel tudo isso. Então, mas isso a gente precisa de planos de governo, né? De políticas públicas. Precisamos de pessoas como a Sueli que levantem essa bandeira. Não, e todos nós vamos envelhecer. E vamos fazer a passeata. O jovem que acha isso engraçado hoje, ele não entende o seguinte, ele vai envelhecer também. Talvez ele não vá sofrer desse determinado problema, mas ele vai sofrer de outros problemas. Então, por inteligência, você tem que se unir e tem que apoiar. Porque, de novo, se você tem, né, idosos na sua família que são completamente dependentes, você tem um problema ali. Porque a sua vida vira, né, em função de cuidar do idoso. Você não consegue nem ter paz, porque você fica preocupado. Meu Deus, o que vai fazer? Será que vai fazer alguma coisa errada no banco? Você vive um inferno. A pessoa não para entender que isso é uma realidade. Você fala, porque é teu pai, é a tua mãe. Não é? Você fica pensando, não é a titia. Nossa, a titia vai fazer uma bobagem lá. Aí, quando você olha, você fala assim, eu vou lhe dizer, a minha sogra, ela entrava em todos os... Porque eu acho que isso é um golpe também. Todas as coisas, golpes de banco. Olha, tem aqui um consórcio. E ela entrava, mas ela nem dirige. Para que ela vai entrar no consórcio? Porque alguém empurrava essas bobagens para ela. Entende? Mas já estava com as segundas intenções. Exatamente. Até que aí o filho vai lá tipo, porque meu marido falou assim, não, pera um pouquinho. Vamos... Mas, olha, foi uma confusão. Porque, assim... Não, mas aí o cara do banco fala assim, não, mas eu preciso bater minha meta, meu bônus. Eu falei, vem cá, você é o quê? Você não está vendo que é uma senhora? Vocês estão aplicando golpes em cima de pessoas vulneráveis. Isso está errado. Entende? E assim, eu vou ficar sempre do lado da vítima. Não existe a possibilidade de ser diferente. Eu acho que isso é abjeto. Isso aí é um escárnio, é de uma sem-vergonhice, porque a pessoa ela não sabe nem o que ela está levando. Não, mas isso aqui é ótimo, leva esse consórcio aqui, quer pagando um carro. Mas por quê? Não, porque ele é tão bonzinho, ele é meu gerente, me ofereceu. Isso eu conheço. É um golpe contra o idoso. É um golpe. E é um golpe e é muito sério, porque tá ligado com o golpe, está ligado também uma questão de caráter, né? De mau caráter, porque ele só está pensando, é uma questão de ganância, Isso. no bônus dele. Vá fazer teu bônus de uma outra forma. De um outro jeito. Mas não enganando pessoas vulneráveis. Porque isso é um absurdo. Nitidamente ela não sabia aonde ela estava se envolvendo, né? Já tinha... Aí você veja só a questão. Aí os filhos precisam intervir.
Olha o tamanho do problema que vira para dentro de uma família, de uma estrutura familiar. Porque você começa a falar, pô, não dá para deixar o cartão com ela. Vai fazer bobagem. Não, não pode. Vai deixar não sei o quê. Aí não pode deixar o controle do banco. Aí você começa a interditar a pessoa. E nisso a pessoa é uma velhinha que vai se apagando. Isolando também, fica isolando. E aí tem que ter um interajamento. Eu falo essa palavra, interação, mas eu inventei o interajamento, tá? Uhum, que é a interação com o engajamento. Exatamente. E ter essa troca, porque aí o velho fica solitário, o que ele não pode. Não pode ficar. Vai ser pior. Psiquicamente vai atender, a carência tá presente. Mas você é uma mulher que, vou te falar, muito moderna. Obrigada, Carla. Muito à frente também, sabe, do tempo de muitas pessoas ali, jovens, porque você percebeu tudo isso. E você não se acomodou. Você foi atrás, inclusive, para ajudar outras pessoas que estão sofrendo, né, esse preconceito. Uma voz, né, um alerta, em todos os sentidos, é burrice, gente. O preconceito contra o idoso é uma das maiores burrices. Adoro o que você fala. Não, porque você precisa dele muito. Quanto mais ativo ele estiver e interagindo em sociedade, ele não é um problema, ele é uma solução. Exatamente. Falar em solução, deixa eu falar uma coisa rápida. Tudo isso, a gente tem uma pessoa atrás de mim, que é minha irmã, que é minha sócia. Que é a Duda. Que é a Duda by Duda, que é maravilhosa. Então, esse colar, ela é dela, né? Esses anéis, esse brinco. Os anéis são lindos que a Sueli está usando aqui, são maravilhosos. É da minha irmã. Então, ela é uma grande artista, sim. Ela chama Silza Tonar, que Duda era de quando o apelido dela e ficou Duda. A feltragem o vestido que você teve, a Duda inventa, ela cria. Se eu falo, Duda, vai lá, pega um botão para mim, ela vai. Não, uma caneta. Mas no meio do caminho tem uma pedra, tem um botão, tem uma agulha, ela esquece e não volta. Então, ela é muito criativa. Então, eu quero fazer um agradecimento para minha irmã, que nós juntas, eu tinha 65 e ela 63. E ela virou para mim e falou, eu faço os vestidos e você vende. Olha! Foi aí que começou. E que parceria linda das irmãs. Aí que começou. Hoje eu tenho 73 e ela faz 60 agora no dia 13 de maio. E faz 8 anos que existe a Duda by Duda. Então, ela está com 70 e você 73. 73. Então, essa parceria deu, porque também houve, assim, a gente foi se conhecer lapidando. A Duda. Pode trazer. Ela tem vergonha. Foi se lapidando, foi crescendo. E daí eu fico muito orgulhosa dessa parceria e pela idade que a gente tem. Ainda bem que a gente teve tempo de se descobrir quem é. Porque eu era minha irmã, mas eu não sabia que era minha irmã internamente. Eu era irmã dela, mas ela me conhecia, mas não me conhecia de verdade. Né? Então, foi uma de mãos dadas. No livro que vai ser lançado, do Empreendedorismo 60+, eu coloco no meio do livro uma poesia do Paulo Leminski que fala de mãos dadas. Que lindo. Às vezes a gente se separa, mas as mãos estão ali dentro, então estão ali juntas. É isso, Duda, muito obrigada, viu? Que linda, é uma história linda, né? Você veja, a sua família está aí ativa, cheia de energia, cheia de garra, fazendo coisas lindas, ajudando, né, a mola mestra do nosso país, para que a gente vá para frente. Vocês são uma grande fonte de inspiração. E, mais importante ainda, uma voz muito potente contra o etarismo, porque você é a prova de que o etarismo é uma burrice. Exato. Carla, eu agradeci. Aprendi. O etarismo é uma burrice. É uma muito burrice. Bom. Agora eu peguei para mim. O etarismo é uma burrice. Mas é uma burrice em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Assim, as empresas precisam entender isso, os locais, os eventos, sabe, o poder público. Nós temos que entender que somos uma sociedade. E uma democracia, Duda, né, que eu vou falar para o nome das duas aqui, sim. Que é a Sueli e a sua irmã, que é a Duda também, ela só é democracia quando a gente não exclui nenhuma minoria, nenhum grupo. Aí nós temos, de fato, uma democracia.
porque todos estamos inclusos no processo. Não existe democracia onde há uma exclusão. Onde não tem a inclusão, né? Nós precisamos incluir. Mas, Sueli, a gente tem aqui um momento filosófico do nosso programa. São 5 perguntas e você vai escolher uma e você vai responder para mim. Será que eu vou conseguir responder? Lógico que vai, você pode escolher o que você quiser. Eu escolho uma? Escolhe uma. Vamos ver. Então, vai lá, lê aí. Pelo que você aceitaria perder o seu Réu Pelo que primário. você aceitaria perder o seu réu primário? Eu acho que eu não aceitaria por nada perder o meu réu primário. Muito bom. Cada um tem uma resposta. Porque perder... eu tô Você depois perdendo, recupera, né? É. Você tem um tempo, um determinado tempo, depois você recupera o réu primário. Tem gente que perde por nada. Briga em jogo de futebol. Né? Não, mas eu acho que quando você perde, você ganha também, né? Eu fico pensando. Tem situações que, dependendo de como a gente entenda a situação, por exemplo, vou pegar aqui, que a grande maioria das pessoas vai responder. Né? Se uma pessoa da minha família tivesse numa situação de perigo, que perigo é esse? Né? Aí está na cabeça de cada um. Porque perder o réu primário significa que você vai responder por um crime. Né? Eu vou responder por um crime do qual eu não cometi. Do qual você cometeu. Mas cometeu, muitas vezes, pode ser para salvar uma pessoa. Pode ser, enfim. Aí são as mais... Tem gente que perde réu primário porque resolveu arrumar a confusão de briga de torcida de futebol. Foram lá, aí começam a brigar, dá todo... E um aí acaba matando o outro, porque Mas, meu então, jogo, meu mas, time... Carla, pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? O que eu respondo que eu não quero ganhar, sabe? Eu quero apaziguar, eu quero... Entendi. Entendi. Não é que não tem perder nem ganhar, mas tem uma solução. Tem um conflito que o conflito vai ser resolvido. Filosófico. É filosófico, é nesse sentido. É nesse sentido, mas, por exemplo, você pode ver ali a tua irmã, a Duda, sendo atacada. E você tem acesso a uma arma e ele está ameaçando a sua irmã de morte. O que você faria? Eu falo para ele me matar e não matar a Duda. Ah, que fofa! Eu sempre mas olha proteger só. meus irmãos. Que fofa, que lindo isso. Que lindo. E é de verdade o que eu falei, não foi de Mas papo, assim, não. de novo, cada um vai ter uma resposta, né? Tem pessoas que, enfim, mas é muito linda essa sua paixão pelos seus irmãos. Eu posso falar uma coisa? Depois você vê se coloca ou não. Eu e a Duda estamos 8 anos juntas. E daí uma amiga que é cliente, que descobriu... Está ali ela, ó, a Gabriela, e ela falou... Ela é cliente, ela usa só Duda by Duda. Que maravilhosa. E ela trabalha com marketing digital. Aí ela quis cuidar do meu Instagram. E meu Instagram, eu acho importante falar isso, eu não tinha ideia, de 4 mil, depois você corta se quiser, foi para 40 mil. Tá vendo que trabalho maravilhoso que ela está fazendo. Muito obrigada também, Gabriela. E daí algumas pessoas me perguntam assim, por que você está fazendo esses Instagram? É marketing? Também. É marketing também, mas não é só marketing, eu estou respondendo agora. Tem o que está por detrás do marketing, dos vestidos de Duda by Duda, tem um conteúdo. Tem um falar do contexto. envelhecimento, quer falar do golpe, quer falar do velho, quer falar de nós, É, velhas. Mas não tem problema nenhum, o marketing também é importante, né? O marketing é uma ferramenta poderosa de vendas e quando ele é bem feito, ele é honesto. Exatamente. Não há problema nenhum. O problema é quando você usa determinada ferramenta para enganar alguém, né? Então, assim, aí é ruim. Mas o marketing é uma ferramenta muito poderosa. Vem comprar passagem mais barata, vem fazer isso, não sei o que lá. Usa da voz do Boni, da Globo, da Renata, para aplicar golpes. Do Drauzio Varela. Sim, remédio para calvície, né? Coisas que
existem. Mas eu adorei conversar com você, Sueli. Volte quantas vezes quiser. Eu vou Quando chamar você aqui puder. a Sueli e a Andréia para que elas venham falar sobre golpes contra a pessoa idosa. Eu acho que a gente precisa dar bastante espaço aqui, ajudar, né, essa nossa, enfim, geração de idosos que é incrível, que são maravilhosos, que são pessoas potentes, são assim, são poços de conhecimento. Eu adoro, né? E assim, todos nós, se tudo der certo na vida, nos tornaremos bem velhinhos. Juntas. E você Sempre. está convidada para, caso você tenha tempo, é de segunda-feira, de 15 em 15 dias, na prevenção contra golpes. Estarei lá, um grupo de estudo. Vou ajudar no que eu puder, contem comigo. Assim, eu adoro poder contribuir, eu adoro poder devolver também tudo aquilo que a gente recebe, né? Principalmente com informação de qualidade, para que a gente possa ajudar não só o jovem, a pessoa mais idosa, a mulher que sofre violência, os homens também que sofrem violência. Aonde tiver uma vítima, a gente está junto. Sueli, adorei falar com você. Eu que te agradeço. E hoje a gente esteve aqui com a Sueli, com essa mulher incrível. Não deixem de segui-la. E a gente espera vocês na próxima semana no Mais Um Pode e Ser. Obrigada, Carla.